Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre a nova lei de adoção. bomparatodos@tvt.org.br. A nova lei de adoção se preocupa com a preparação psicológica dos futuros pais adotivos para a adoção. Olá, Marta, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Marta, a preparação psicológica que a nova lei não obriga, mas que ela dá esse suporte aos pais, ajuda as pessoas a escolherem as crianças que geralmente não são escolhidas, as mais velhas ou com alguns problemas de saúde. Agora, pela nova lei, o próprio judiciário, em associação com o executivo e muitas vezes em associação com as ONGs, é que vai estar preparando os casais ou pessoas solteiras para adotarem, para se cadastrarem para uma adoção. Então, vão se trabalhar nesses cursos, praticamente são cursos, né? Questões psicológicas, questões relativas ao desenvolvimento das crianças, o perfil das crianças que estão nas instituições de acolhimento. Vão se ver também questões jurídicas, questões sociais, a realidade dessa criança e vai se apontar também que tipo de criança é essa, que criança que está numa entidade de acolhimento. Então, é a criança normalmente que ninguém quer, a criança maior, a criança pertencente a grupo de irmãos, a criança que muitas vezes tem alguma necessidade especial, a criança que tem a cor de pele diferente dos casais ou pessoas solteiras que buscam uma adoção. Então, se incentiva com esse preparo, com esses cursos, que a pessoa abra os olhos, se abra também, né, o coração e os olhos, para a realidade da criança que existe, não daquela criança que você idealiza, um bebezinho perfeito, na verdade, a imagem e semelhança de você mesmo. Qual é a maior insegurança que os pais têm antes da adoção? Questões relativas à própria criança. Essa criança vai gostar de mim? Se essa criança souber a respeito da família biológica, vai me trocar pela família biológica? A família biológica tem a possibilidade de procurar por esse filho futuramente, depois que eu concluir a adoção? Então, na verdade, são muitos fantasmas, muitos receios que as pessoas têm quando buscam por uma adoção. Marta, nós fomos às ruas e nós temos muitas dúvidas da população sobre esse assunto para você. Vamos ver a primeira delas. Como lidar com os problemas emocionais e quais são os mais comuns em crianças adotadas? São questões relativas à baixa autoestima, sentimento de rejeição e uma certa insegurança quanto aos novos vínculos. E tudo isso pode ser perfeitamente sanado com o bom preparo dos pais, dos que estão adotando aquela criança, muitas vezes com a ajuda de grupos de apoio à adoção ou de terapeutas, ou mesmo pessoas que já são talhadas, né, para o papel de pai e mãe. Nem tudo o que acontece com uma criança, aliás, quase nada do que acontece com uma criança tem necessariamente a ver com a adoção. A nossa próxima pergunta é da Simone, vamos ver. Crianças maiores são raramente escolhidas para adotar. Como protegê-las? Felizmente, com o trabalho dos grupos de apoio e das próprias varas de infância e juventude, a gente tem conseguido ampliar cada vez mais a faixa etária, o perfil da criança desejada. Muitos pré-adolescentes e adolescentes são muito carinhosos, muito amorosos, querem muito uma família e quando encontram, nos raros casos em que encontram uma família que os adote, que os queira, são crianças maravilhosas, filhos maravilhosos e que não dão mais trabalho do que qualquer outra criança. Vamos ver mais uma pergunta. Crianças adotivas podem apresentar quadro de agressividade e revoltas? É feito um trabalho com os pais para que isso seja ablandado, para melhorar isso? Naquela fase da adaptação, da integração à nova família, muitas vezes a criança testa muito o afeto dos novos pais. Porque essa criança, como eu já disse anteriormente, muitas vezes sofreu uma rejeição, um abandono anterior. Então ela precisa testar se aqueles novos pais, aquela mãe ou aquele pai, aquela nova família, realmente a aceita. Então, às vezes, a criança dá um trabalhozinho inicial, assim, de testar os limites. A Leila tem uma pergunta exatamente sobre isso, sobre o tempo de adaptação. A necessidade de um tempo de adaptação entre a criança adotada e os pais? Não é só a criança que tem que se adaptar, né? A família tem que se adaptar também, porque é uma situação nova para todo mundo, né? Não é assim um objeto que chega em casa, aquele vai ficar e ninguém mais tira. Não, mexe com toda a dinâmica, com toda a estrutura familiar. Então, aquilo que para mim era um comportamento habitual, de repente eu tenho que modificar em função da chegada daquela criança. Marta, nossa próxima pergunta é do Edivandro.
Tem caso de devolução de criança? A adoção é irrevogável, você não pode devolver um filho. O que acontece é que tem pessoas que abandonam seus filhos e muitos dos filhos que são abandonados são aqueles que vão para a adoção. Agora, o que acontece são aqueles casos que durante a guarda provisória, durante o período de adaptação, não há adaptação. Né? Os pais não conseguem compreender determinados comportamentos da criança, a criança, por sua vez, não se sente acolhida naquele ambiente. Então, durante o período de guarda provisória, existem alguns poucos casos, sim, de devolução. Vamos ver mais uma pergunta. Como é que ficou decidido a adoção das crianças com os homossexuais? Para a nova lei de adoção, como não se encampou a união afetiva como equivalente à união estável heterossexual, então os homossexuais só podem adotar como pessoas solteiras. Então eles adotam sozinho uma criança, como pessoa solteira. Nesse aspecto, eles não sofrem nenhum tipo de discriminação. Quem sofre a discriminação maior é a criança que for adotada, porque embora ela possa vir a conviver com o companheiro ou a companheira do pai ou da mãe, né, no caso de homoafetivo masculino ou feminino, esse companheiro ou essa companheira legalmente não é pai, não é mãe dela. Então, na perda do pai que adotou ou da mãe que adotou, o companheiro oficialmente não é nada. Então, perde pensão, herança, inclusive às vezes até a guarda, se algum avô, alguma avó, algum outro parente resolver pleitear a guarda dessa criança. Nossa próxima pergunta é sobre irmãos que moram numa mesma entidade. Em caso de muitos irmãos juntos no mesmo abrigo, é aconselhável separá-los na hora de uma adoção? Aconselhável não é, né? Mas infelizmente nós temos grupos muito extensos de irmãos. Na medida do possível, a gente preserva os irmãos. Agora, quando esse número de irmãos se estende para mais de 2, 3, 4 crianças, começa a ficar muito pouco provável que a gente consiga uma única família que adote todas as crianças conjuntamente. Então, a gente pode optar por separar as crianças em 2, 3 lares e hoje em dia a nova lei prevê que essas 2, 3 famílias que adotaram irmãos da mesma prole, eles mantenham os vínculos, pelo menos em dia de aniversário, de Natal, de Dia das Crianças, festinha, que se encontrem eventualmente para que os vínculos sejam preservados. Marta, eu gostaria de agradecer sua presença, muito obrigada, esclareceu muitas de nossas dúvidas. Obrigada a vocês, obrigada ao público que fez perguntas muito boas, né? E eu espero que tenha respondido aí a contento a todos. Com certeza. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.